Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa, maravilhosa, magnífica, extraordinária, estupenda, todos os adjetivos aí, superlativos a essa obra, uma obra magnânima, que foi lançada agora segunda-feira. Eu adquiri ela terça-feira, fiz o primeiro vídeo para vocês, mostrando quantidade de páginas, os editores, né, a biografia dos editores, ou melhor, o currículo deles e todos os autores que participaram dessa obra. Mostrei o sumário. Essa obra foi lançada em 2019 em inglês, então é uma obra totalmente nova. As principais pesquisas atuais sobre o Messias, todas as profecias messiânicas que o Antigo Testamento cita, eles comentam de forma exaustiva, exegética, com uma hermenêutica aplicada, com a hermenêutica responsável, espetacular, espetacular. É um calhamaço, capa dura. Assista lá o primeiro vídeo, porque nesse segundo vídeo e no terceiro que eu estarei fazendo, eu vou mostrar, tá, o que ele trabalha, como eles trabalham, né? Cada autor aqui tem as suas características próprias, tá? Uns trabalham com quadros, contextos históricos, outros trabalham com exposição do capítulo em questão, do texto em questão. Espetacular. Então vamos lá, sem delongas aqui, tá? Tem um irmão que no primeiro vídeo ele me mandou, ele comentou dizendo para mostrar sobre o Messias, né, como sacerdote, que o escritor da carta aos Hebreus trabalha muito isso, né? Jesus como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem aqui na introdução, você tem aqui na introdução, ó, mais de 250 páginas, né? 260 páginas aí sobre falando sobre o Messias. Isso eu mostrei no primeiro vídeo. E aqui, ó, você tem na página 152 Messias, profeta, sacerdote e rei, onde ele vai trabalhar essa questão, né? Esse tríplice ofício, os tríplices ofícios de Cristo, né? O Messias. Aí ele vai falar também de protótipos do Messias, de tipos de Messias no Antigo Testamento, como Adão é um tipo de Cristo, Moisés, Davi e por aí vai. Só que eu vou pegar o Salmo 110 para vocês, para o irmão que pediu aí, né? E também para vocês verem. O Salmo 110, nós temos vários salmos messiânicos, que ele vai trabalhar todos aqui. E o Salmo 110, você tem o Messias como eterno rei sacerdote. O Messias como eterno rei sacerdote, que o escritor da carta aos Hebreus vai citar lá no capítulo 7. Pedro vai citar no sermão, no seu sermão lá em Atos, né? Enfim, é um texto reconhecidamente messiânico. Então vamos lá para a página 732, Salmo 110. Está aqui, ó. 110. O Messias como eterno rei sacerdote. Quem comenta é o editor, né? O Maicon Hildenick. Ele começa citando alguns eruditos, né? Como Frank Delitzsch, um alemão que comentou o livro de Isaías, o Antigo Testamento no geral. Depois ele vai citar outro grande erudito, esse está vivo, né? E ele não comenta aqui nessa obra, mas ele é citado, que é o Tremper Longman III, tá? E o Tremper Longman III afirma acerca dos salmos em geral que algumas pessoas creem que alguns salmos são messiânicos no sentido estrito, ou seja, alguns salmos são proféticos e não contêm nenhuma mensagem diretamente relevante para o período do Antigo Testamento. Apenas predizem a vinda do Messias. Longman rejeita essa possibilidade e escreve que nenhum salmo é messiânico no sentido estrito. Tá? Aí vem aqui, ele vai citar outro erudito, que é o Herbert Bateman IV, tá? Que rejeita a interpretação messiânica e, em vez disso, afirma que o salmo
110 é dirigido a Salomão, filho de Davi, declarando que, dessa maneira, parece razoável que o Salmo 110 se refira à segunda coroação de Salomão em 971 a.C., quando Davi abdicou do seu trono em favor de seu filho Salomão, e que no Salmo Davi não falou do Messias, o Divino Senhor. Outro também que comenta aqui, né? Eugene Murray é outro estudioso evangélico que rejeita interpretar que o Salmo 110 trate diretamente do Messias. Embora confirme que Davi é, de fato, o autor do Salmo, ele sustenta que em 110, verso 1, Davi está chamando a si mesmo de meu Senhor. De acordo com Murray, Davi está simplesmente estabelecendo o tema do sacerdócio régio para todos os reis davídicos, tema cumprido apenas de modo geral pelo Messias Jesus. Tá? Mas o Michael Hildenick vai discordar de Murray, vai discordar do Tramp Longman III, tá? Abordando aqui e falando que o Salmo 110 é um salmo messiânico. E Davi sabia disso, né? Davi está falando do Messias. Aí você tem os pressupostos interpretativos, a autoria davídica do Salmo 110. Deixa eu correr aqui. Aí você tem a intenção autoral do Salmo 110. Qual é a intenção de Davi ao escrever? A redação pós-exílica dos Salmos. Vários salmos foram escritos, né, pós-cativeiro babilônico. E vários salmos também são salmos atribuídos a Davi, atribuídos a Salomão e a outros escritores. Né? Mas o Salmo 110 é de Davi de fato. Aí você tem aqui, ó, as considerações exegéticas, tá? Você tem a análise contextual, onde os Salmos 107 a 113 tem uma unidade, ele vai trabalhar aqui, tá? Não dá tempo para ficar lendo, gente, porque é muita coisa, tá? Depois você tem a interpretação textual, e aqui ele vai fazer uma exposição dos Salmos. É como se fosse um sermão expositivo, né? Com aplicações maravilhosas. Aí ele começa: o Salmo pode ser dividido em 3 unidades de pensamento, cada uma descrevendo o filho messiânico de Davi. Os 3 primeiros versículos mostram que ele é o rei divino. Está no verso 13. O versículo central o identifica como um sacerdote eterno, o verso 4. E os 3 versículos finais o revelam como um guerreiro vitorioso, os versículos 5 a 7. Com sua brevidade, o versículo central constitui o foco literário do Salmo. O tema do Salmo é o fato de que o Senhor concedeu domínio universal ao rei sacerdote messiânico. Aí ele começa a exposição. Primeiro, o Messias, o rei divino, versos de 1 a 3. Aí ele vai pegar esses versos de 1 a 3 e vai esmiuçar. Primeiro, o Messias é Senhor, está na parte A do verso 1. Segundo, o Messias está à destra de Deus, à direita de Deus. Está na parte B do verso 1. Depois, o Messias aguarda a vitória. Está na parte C, no verso 1. Maravilhoso. Depois, ó, o Messias governará. Isso aqui dá uma mensagem, é uma mensagem para você pregar, hein? O Messias governará, versos 2 e 3. Tá? E ele vai fazer a exposição dos versos 2 e 3. Tá? Depois, o Messias, o sacerdote rei, que é o verso 4, né? Aí traz a promessa de Deus, verso 4, parte A, tá? E o ofício do Messias. Depois aqui, ó, ele vai trabalhar os versos 5 a 7, o Messias, né? O rei vitorioso, e depois, ó, as nações derrotadas, os versos 5 e 6. E ele conclui com o verso 7, mostrando aí a vitória do Messias sobre as nações. Que exposição fantástica, gente. Tá? Depois, ó, tá aqui, ó, o rei encontra refrigério. Tá no verso 7. Aí tem a interpretação intratextual, a interpretação intertextual. Intratextual é a interpretação que trabalha por dentro do texto. Intra, dentro. E aqui ele conclui. Tá? Show. Show.
Então, quando os escritores do Novo Testamento falam que Jesus é sacerdote eterno, principalmente o escritor de Hebreus, ele cita Salmo 110, que é o salmo claro, né? Claro, claríssimo sobre essa questão. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Um outro capítulo. Deixa eu pegar a profecia de Balaão aqui, ó. Números capítulo 24, de 5 a 9, e Números 24, de 15 a 19. A estrela distante. Aqui eu já peguei esse texto aqui, já fiz uma mensagem para mim. Vou pregar essa mensagem, tá? E eu coloquei um tema. Eu coloquei Cristo, a estrela distante. Sobre a profecia de Balaão. Que dá muitas mensagens sobre o Messias, né, gente? Você pregar no Antigo Testamento aí. Pregue no Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Tem gente que só prega só no Novo, né? Mas pregue também no Antigo. O Antigo fala de Cristo. Jesus falou que as Escrituras dão testemunho dele. Então por que você não prega no Antigo Testamento? Você tem algum preconceito com o Antigo Testamento, irmão? Pregue no Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Números 24, de 5 a 9, e Números, e os versículos 15 a 19. A estrela distante, que é a profecia de Balaão, né? Balaão não era um profeta, era um bruxo, um feiticeiro, mas Deus usou ele, tá? Porque ele foi contratado por Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo. Ele não consegue amaldiçoar. Não tem como alguém reverter a bênção de Deus. Não dá. Não há sacerdote, bruxo, feiticeiro, mago, pai de santo, mãe de santo, agoreiro, catibozeiro. Ninguém pode reverter a bênção de Deus. Ninguém. Tá? Porque existe uma bênção sobre o povo de Deus. Existe uma bênção sobre a igreja. Tá? Trazendo para nossos dias, aplicando aqui para nós, né? Estou aqui pregando já para vocês, meu Deus do céu. Ninguém pode amaldiçoar porque Deus porque aquilo que Deus abençoou. Porque a bênção e a maldição não está na mão do sacerdote, não está na mão do pastor, do bispo, do apóstolo, do bruxo, não. A bênção e a maldição está em Deus. É Deus que abençoa e é Deus que amaldiçoa. Ponto. Seth Postel, ele comenta aqui vários capítulos. O cara é espetacular. E ele que vai comentar aqui. Ele começa citando Números 22, 6 e 24, 9. E o que ele vai trabalhar... Meu irmão, eu nunca vi alguém trabalhar esse texto a profecia de Balaão em relação ao Messias, como ele trabalha. Vou mostrar para vocês. Ele começa de forma espetacular. Ó. O texto que conta a história de Balaão, que está no capítulo 22, do verso 2 ao capítulo 24 a 25, é teologicamente rico, às vezes intrigante, e narra uma das histórias mais estranhas do Antigo Testamento. A de uma jumenta falante. Quem foi Balaão? Teria sido um homem bom e um verdadeiro profeta? Decidiram falar a palavra de Deus? Ou um bruxo vil que merece ser desprezado? Aqui, ó, ele vai citar todas as passagens, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, que fala de Balaão. E fala dele sempre de maneira crítica, sempre de maneira negativa. Está aqui as passagens. Ó. Tá? Aí você tem Pedro falando dele, Judas fala dele, e em Apocalipse 2,14, né? Onde você tem ali as doutrinas de Balaão. Uma vez que ele foi responsável por levar Israel a desviar. Por que confiar em seus oráculos sobre uma estrela procedente de Jacó? E como nesse caso as 7 falas de Balaão, ó, 7 falas de Balaão podem ser escrituras. Elias, onde estão as 7 falas? Ele mostra aqui, ó. Número 23, verso 7, verso 18, 24, 3, 15, 20 a 21 e 23. 7 falas. Aí continua aqui. Deixa eu correr por causa do tempo. Tá? 2 das 7 falas de Balaão, a terceira, verso 24, de 5 a 9, e a quarta, verso 17 a 19, são passagens particularmente significativas na história da interpretação e há muito tempo são interpretadas de maneira messiânica. Vamos lá. Aí vai pegar aqui, ó, a narrativa de Balaão em seu contexto literário. Bênçãos, maldições e aliança abraâmica. Ele vai fazer um paralelo com esse texto aqui, com Gênesis 12, porque lá Deus prometeu o que a Abraão? Uma das promessas, abençoar Abraão, abençoar. Vou abençoar aqueles que te abençoarem
e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Tá? Então há uma conexão entre Gênesis 12 e Números 24. Ele vai mostrar aqui. Ó, o tema bênção é um âmago da narrativa de Balaão. O verbo abençoar é usado 14 vezes nessa breve narrativa. Está aqui, ó. Tá? Por sua vez, o verbo amaldiçoar é usado 17 vezes com o verbo hebraico. Tá? Eu não vou saber pronunciar esse verbo porque eu não sou hebraísta. Tá? É usado 17 vezes com o verbo hebraico. Está aqui o verbo hebraico. E 7 vezes com outro verbo hebraico. Tá? Os verbos aqui, ó, tá? Abençoar e amaldiçoar são usados juntos no mesmo versículo somente 5 vezes na Torá. E as semelhanças entre as promessas de Deus a Abraão e as referências da narrativa de Balaão são inconfundíveis. Embora seja possível que Balaque não tenha citado e distorcido conscientemente as promessas de Deus a Abraão, é óbvia a alusão quase palavra por palavra à promessa divina anterior. Então você tem Gênesis 12, versos 2 a 3, e as palavras de Balaque no versículo 6. Ele sabia que havia uma bênção sobre esse povo, e ele queria reverter a bênção, tá? Em maldição, só que não conseguiu. Tá? Balaque era o rei dos Moabitas. Moabe, gente, era descendente de Ló. Tá? Depois que ele saiu ali da cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades foram destruídas, né? E suas filhas tiveram relações sexuais com ele. Uma delas teve um filho, colocou o nome de Moabe, e a outra filha teve também um filho e colocou o nome de Amon. Então os amonitas e os moabitas eram descendentes de Ló e de suas filhas. Tá? Aqui, ó, as comparações. E a terceira fala dele, ó, está citando Gênesis 27, há uma conexão com Gênesis 27 e 29, tá? E aqui, Números 24, 9. Que fala sobre o rei, né? Messias. Vamos correr por causa do tempo. Depois você tem uma relação. Isso aqui é fantástico, eu achei fantástico isso aqui. Que eu nunca tinha percebido isso, né? Faraó e Balaque. O que ele vai falar aqui? O que ele vai falar aqui? Dois reis gentios, tá? Tentam intervir no plano de Deus. O Faraó era um rei gentil, tá? Que tentou impedir ali o povo crescer, ficou com medo do crescimento do povo e deu ordem para matar as crianças, né? Do sexo masculino. Assim também Balaque, né? Ficou com medo do povo muito grande, e quis amaldiçoar. Nenhum dos dois conseguiram, né? Então há essa conexão entre Faraó e Balaque. Interessante, né? Depois, os poemas da Torá. Eu tô correndo, gente, porque é muita coisa. Mas olha aqui, ó. A bênção poética de Balaão, em Números 23 e a 24, situada no final dos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, é um dos 3 poemas chaves do enredo do Pentateuco. Os outros 2 poemas estão situados no final de Gênesis e de Deuteronômio, em que um personagem central, Jacó e Moisés, abençoa as tribos de Israel. Os 3 poemas partilham de linguagem e de temas comuns e estão clara e estrategicamente relacionados uns aos outros na macroestrutura do Pentateuco. Em todos, um personagem central abençoa as tribos de Israel. Em Gênesis 49, Jacó abençoou seus filhos, né? No capítulo de Números 24, 3 a 9, você tem Balaão abençoando o povo. E em Deuteronômio você tem Moisés. E cada um deles se refere a uma figura régia, rei. Tá? É notável que as referências e alusões à profecia de Jacó sobre Judá sejam evidentes nas bênçãos de Balaão e Moisés. Aí você tem a bênção de Jacó, o verso 9 de Gênesis 49. A bênção de Balaão, verso 24, verso 9 de Números. E a bênção de Moisés, capítulo 33, versículo 20 de Deuteronômio. Tá? Aqui, ó. Aí ele faz as comparações, ó. Gênesis 49, 10 com Números 24, 17. Tá? E aqui você tem Deuteronômio 33, 7 e 33, 12. Você tá vendo? Bem detalhada essa profecia de Balaão.
E aqui eu tirei várias mensagens também. Meu Deus do céu. Mente de pregador é mente fértil, né, irmão? E aqui um apanhado de nota de rodapé fantástico, que acompanha toda a obra. Aí vem. Deixa eu correr. Tá? Vamos lá. A estrutura literária das narrativas de Balaão. Uma tríplice estrutura de duas partes. Aí vem a estrutura literária. Tá? A seção 1 e seção 2, onde ele faz comparações. A primeira fala de Balaão. A segunda fala. Ou as tentativas de amaldiçoar o povo. Que Balaque oferece dinheiro para ele. Mas ele não amaldiçoa. Ele tem que abençoar. Que não dá para reverter a bênção de Deus. Depois, ó, a jumenta falante é o ponto culminante da história. A jumenta teve mais juízo do que o profeta. Imagina. Olha o contraste. Jumento não fala, é um ser irracional, é um animal. Mas Deus abriu a boca da jumenta porque a jumenta viu o anjo do Senhor. E Balaão não viu. E ele espancou a jumenta 3 vezes. Então a jumenta tinha mais juízo do que o profeta. Depois, ó, Balaão não passa de uma jumenta. Não dá para ler por causa do tempo, tá? É fantástico. Depois, ó, você tem aqui a relevância literária da terceira fala dele. Tá? Você tem aqui, ó, paralelos entre as duas terceiras tentativas de Balaão. Os olhos de Balaão são abertos. Balaão vê um guerreiro. Balaão ganha a percepção espiritual depois de 3 tentativas. Ele vê que não consegue amaldiçoar o povo. E essas tabelas são fantásticas. Depois aqui, ó, terceira fala de Balaão. Quem saiu do Egito, Israel ou o rei de Israel? Que ele vai trabalhar a exegese do texto. A quem se refere o pronome o em Números 24:8? Israel ou o rei? Ele vai explicar. E que rei é esse? É o rei messiânico, né? Depois ele vai trabalhar aqui, ó, o respaldo textual para a interpretação messiânica. Foco em um rei individual. Aí vem, ó, comparação entre a segunda e a terceira falas. Você tem Israel e o rei, segunda fala, terceira fala. Êxodo no Egito, segunda fala, terceira fala. Alusão a Gênesis 49:9, a segunda fala e a terceira fala. As comparações que ele faz, né? Aí vem, ó, comparação de Números 24:9 com Números 23:24. Eu estou correndo por causa do tempo, que é muita coisa. Ó, respaldo textual para a interpretação messiânica, ênfase profética da terceira fala. Respaldo textual para a interpretação messiânica, a terceira fala é a bênção de Jacó. Cadê? Então a comparação, Números 24:9 com Gênesis 49, versos 9 a 10, onde Jacó fala do rei que virá de Judá. Ó, Jacó e o rei mencionado por Balaão. O rei leão agachado, veja as comparações, vencedor sobre os inimigos de Israel, canal de bênção para as nações, é um Messias. Depois, ó, respaldo textual para a interpretação messiânica. Agag e o terceiro oráculo. Tá? E ele vai falar aqui, ó, que o texto fala de Agag, né? Mas as melhores traduções não é Agag, mas Gog. É porque não dá para ler para vocês. Tá? Ele conclui aqui, ó, conclusão da terceira fala de Balaão. Ele faz 5 conclusões. Não dá para ler por causa do tempo. Depois a quarta fala de Balaão. Davi o Messias, que ele fala da estrela, né, que vai vir. Muitos falam que não é, Balaão não fala do Messias aqui, mas fala de Davi, a estrela que viria e iria governar Israel, mas aponta assim para o Messias. Tá? Os últimos dias do Pentateuco, no Pentateuco, tá? Quarto oráculo, a luz do terceiro, o quarto oráculo, a luz do terceiro oráculo. Aí mais uma comparação da terceira e da quarta fala de Balaão, tá? O oráculo profético, visão profética, olhos abertos, destruição total,
dos inimigos de Israel, alusão à profecia de Jacó em Gênesis 49. Fantástico. Ó, intertextualidade na quarta fala. Veja que é muita coisa. Intertextualidade na quarta fala. Tá? E aqui ele termina, né? Conclusão. Esmiuça o texto, né? Esmiuça o texto. Aí você tem aqui, ó, Daniel Bloch, que vai comentar Deuteronômio 17, 14 a 20. E o Daniel Bloch vai falar aqui que muitos eruditos falam que não há nenhuma profecia messiânica em Deuteronômio. São atribuições. Mas o Bloch discorda. Tá? O capítulo 18 do Deuteronômio, quando Moisés fala que surgiria um profeta maior do que ele, Moisés está falando do Messias. Tá? Assim como o capítulo 17, do 14 ao 20, você tem aí os fundamentos do reinado messiânico. Isso aqui já é uma mensagem, né? Aí vai, ó. O paradigma mosaico do reino, o pedido de um rei, versículo 14. Depois, as qualificações do rei, versículo 20. Depois, a conduta do rei, versos 16 a 20. Tá? Aí ele vai trabalhar aqui, ó, os imperativos negativos de Moisés, os versículos 16 e 17. Tá? Aquilo que o rei não devia fazer, né? Depois, ó, os imperativos afirmativos de Moisés, versos 18 a 20. O que é imperativos ali? São ordens. Ordens. Pronto. Não são conselhos, são ordens. Isso é imperativo. Depois, ó, a relevância histórica do paradigma mosaico da monarquia. Tá? Ó, no contexto do Antigo Oriente Médio, a concepção mosaica de monarquia é revolucionária em muitos aspectos. Aí ele vai trazer, ó, em seis aspectos. É 6 aspectos. Não dá para ler. Se você quiser ler, você pausa aí o vídeo e leiam. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui, ó, quinto e sexto, que é o mais longo. Que ele continua. Se vocês quiserem ler aí, fique à vontade. Que ele termina. Tá? Vamos correr. A relevância messiânica do paradigma mosaico do reino. É muita coisa, gente. Meu Deus. E aqui ele termina, né? O Daniel Bloch, que é um erudito. Depois o famoso texto, né? Deuteronômio 18, de 15 a 19, o profeta semelhante a Moisés. Quem comenta é Jim Sibley. Que profeta é esse que Moisés está falando? Só pode ser o Messias. Ele vai trabalhar aqui o Jim Sibley, essa profecia. Ó, a profecia entre estudiosos contemporâneos. A posição não messiânica, que muitos entendem que não não tem nada em Deuteronômio, principalmente nessa profecia, nessa fala de Moisés sobre o Messias, tá? Então, a posição não messiânica da passagem. Ó, Daniel Bloch, que comentou a passagem do capítulo 17, ele entende que aqui não se está falando do Messias, né? Tá, Daniel Bloch é muito conhecido, né? Daniel Bloch. Então, a posição não messiânica, ele trabalha aqui. Depois, ó, posição indiretamente messiânica. O texto, Deuteronômio 18, do 9 a 22. E vai dividir essa passagem em 3 seções.
Depois, ó, a eleição de Moisés legitimada e a liderança de Moisés legitimada. Moisés é um tipo de Cristo também, né? Posição expressamente messiânica. A profecia nas interpretações sectárias do primeiro século. A profecia no Novo Testamento. E aqui ele conclui. Aí você tem a mensagem messiânica em Ruth, no livro de Ruth. Todo o livro de Ruth aponta para Cristo, né? Cristo é o parente remidor. Quem comenta aqui é o Charles Baylis. Então, gente, é muita coisa. Vou parar por aqui. Tá? Vou fazer o terceiro vídeo, tá? Se você tem alguma profecia aí que você quer que eu veja para você, mostre para você, comente aqui. Porque se você não comentar, eu vou escolher as profecias aqui, os textos messiânicos, e vou mostrar. Então, se você tem um texto na sua cabeça aí, Elias, sobre tal texto aí, dos profetas, enfim, qualquer texto, deixa aqui no comentário, tá? Que eu irei mostrar no terceiro vídeo. Se vocês gostaram do segundo vídeo, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Deus e Cristo vos abençoe poderosamente. Até as próximas indicações.